E aí, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar as nossas principais apostas para a prova discursiva do Concurso Nacional Unificado, falando especificamente do bloco 7, tá? Então vou colocar o slide na tela para a gente começar. E já que a gente vai falar de apostas para a prova discursiva, um tema, né, das nossas apostas, um tópico de apostas que a gente tem é a respeito do formato do texto, de ser um estudo de caso. Mas calma, né? Não precisa de desespero. Essa é uma grande aposta, de fato, de vir um estudo de caso, mas não precisa você se desesperar. Por quê? Porque se você já fez textos dissertativos expositivos, que são aqueles textos mais comuns de serem cobrados na prova discursiva, você provavelmente não vai ter dificuldade para realizar o estudo de caso. E por que eu estou falando isso? Porque o estudo de caso, ele se insere no gênero textual dissertativo expositivo. O que muda é que ele costuma ser mais extenso. Ele varia ali entre 30 a 60 linhas. Então, ele tem todas as características do texto dissertativo expositivo. Você vai ter que seguir essas características também. Vou abrir aqui o slide só para anotar. Então, você vai ter que continuar seguindo aquelas características de impessoalidade, também da objetividade no seu texto, da clareza e da concisão, por exemplo. Essas características, elas não mudam no estudo de caso, elas também se aplicam nele. E por que eu estou falando tanto do estudo de caso? Porque tem grandes chances de vir esse formato no concurso nacional unificado. Porque através do estudo de caso, o examinador ele consegue avaliar a capacidade de expressão textual, ou seja, aquela capacidade que você deve possuir de conseguir transmitir para o papel os seus conhecimentos, as suas ideias, em conjunto, então a capacidade de expressão textual em conjunto com os seus conhecimentos técnicos, com os seus conhecimentos teóricos e inclusive com os seus conhecimentos práticos acerca do tema. Além disso, o estudo de caso ele vai permitir também que o examinador ele consiga abordar esses conhecimentos teóricos aplicados a um caso prático, relacionando com a realidade de cada um dos cargos do bloco que a gente está falando, né? No caso do bloco 7. Então, de cada um dos cargos que você escolheu concorrer. Ou seja, ele vai trazer situações que podem aparecer no dia a dia do órgão público, que você, candidato, futuro servidor, vai ter que lidar com essas situações. Então, o próprio MGI, ele pediu atenção com relação a isso. Ele falou da importância, ele destacou a importância do candidato estar atento a temas atuais, das notícias, né, que são abordadas lá nos sites dos ministérios, então procurar ficar por dentro dessas notícias. Então, talvez aí a gente já tenha um spoiler de que essa prova discursiva vai abordar e vai trazer realmente exemplos mais práticos e mais relacionados com as questões cotidianas, com as questões do dia a dia, do cargo que você escolheu ocupar. Por isso que o estudo de caso ele é uma grande aposta para que o examinador ele consiga mensurar essa sua capacidade de expressão textual junto com o seu conhecimento teórico e com o seu conhecimento prático, criando uma situação hipotética acerca daquele tema. Bom, mas nesse vídeo, vocês estão vendo aqui, né, no slide, a estrutura do estudo de caso, mas eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito dela. Ela tem esse grande diferencial, né, com relação a um texto dissertativo expositivo, de possuir a introdução e a conclusão. Eu não vou entrar em detalhes, por quê? Porque já tem outros vídeos aqui no canal em que a gente explorou essa estrutura. Inclusive, tem um vídeo que eu trouxe questões inéditas, trouxe uma questão inédita resolvida para vocês conseguirem ver na prática como que vai funcionar esse gênero. A gente traz o esqueleto e mostra na prática como que você pode aplicar esse esqueleto para responder a um estudo de caso. Então, não vou aqui entrar em detalhes a respeito disso, mas a nossa primeira aposta para falar aqui para vocês é com relação ao gênero vir como um estudo de caso. Vou seguir, então, falando agora a respeito de outras apostas com relação aos temas que podem vir a serem abordados na prova discursiva de vocês. E uma grande situação, né, uma situação que pode acontecer é algo que já vem sendo falado, que é a respeito da interdisciplinaridade. Como assim interdisciplinaridade, Nicole?
Vejam, o tema da prova discursiva, ele deve, né, tem grandes chances, como eu tô falando aqui, são apostas, não tem como a gente ter certeza, mas tem grandes chances dele vir passando pelos diversos eixos do edital. Então, passando ali pelo eixo 1, misturando com temas de um eixo 3, de um eixo 4. Então, trazer essa questão discursiva de forma mais interdisciplinar. Não abordar um tema exclusivo, então fazer uma discursiva apenas sobre planejamento estratégico. Não, ele tende a percorrer os diversos eixos e relacionar isso com exemplos do cotidiano, como eu já havia comentado com vocês. Vou abrir aqui o slide para dar alguns exemplos para facilitar a nossa visualização. Vou deixar agora só o slide na tela. Então, vejam, como é que isso pode acontecer? Um exemplo para vocês, ele misturar aqui temas, né, do eixo 1, que fala a respeito de gestão governamental e governança pública, esse eixo 1 que tem diversos assuntos da parte de administração geral. Então, ele vi, né, falando, vou tratar aqui a respeito de planejamento e gestão estratégica. Também vou abordar no eixo 2, eu vou trazer vou misturar com o tema de transparência da administração pública, né, com accountability, governo eletrônico, e trazer outro tema ainda, trazer o eixo 4, falando da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parece muito complexo, né? Como é que ele vai fazer para misturar tantas coisas? Vamos ver como é que isso ficaria? Vejam aqui uma proposta de discursiva inédita. Ela fala o seguinte, acerca do tema, a importância da integração entre planejamento estratégico, governo eletrônico e promoção da transparência e eficiência administrativa, discorrem até 45 linhas. Essa aqui é uma proposta, como eu havia comentado, o estudo de caso, ele fica mais ou menos entre 30 a 60 linhas, então vocês têm um bom espaço aí para ir discorrendo a respeito dos aspectos que ele solicitar. Vou voltar aqui, né? Então, ele pede, em cada aspecto, no primeiro aspecto, ele pede para você discorrer a respeito da contribuição da transparência na administração pública para a legitimidade democrática e o combate à corrupção. O que é que você pode fazer nessa parte? Veja, você pode explorar o papel da transparência na administração pública, de como que ela é um instrumento, um mecanismo que é fundamental para quê? Para fortalecer a confiança do cidadão nas instituições públicas e também para identificar, não só identificar e punir, né, os casos de corrupção, mas também para agir de maneira preventiva. Então, tudo isso você pode explorar ao longo desse primeiro aspecto. E um caminho muito legal também que você pode utilizar aqui nesse primeiro aspecto é falar a respeito do conceito, por exemplo, do accountability, que fala da responsabilização na gestão fiscal, né, na responsabilização da utilização dos recursos públicos e não só na responsabilização e na transparência, né, na prestação de contas que existe relacionado a esse conceito. Seria um caminho bem interessante para você fazer. Não vou responder todos esses temas, aqui a gente está falando de algumas apostas, para que você possa pensar a respeito deles e vir praticando ao longo da sua preparação, tá? Na letra B, ele pediu estratégias de implementação de políticas de governo eletrônico para promover a transparência e a participação cidadã. Aqui, você deve apontar iniciativas do governo que podem ser adotadas para aumentar a transparência, para fomentar a participação do cidadão no processo de tomada de decisão, destacar exemplos de boas práticas, exemplos que já estão sendo aplicados. Então, veja aí a importância daquela dica que foi dada até pelo Ministério da Gestão e Inovação, de que vocês procurem ler os sites, né? Procurem ler os sites dos ministérios. Se ele te solicitar estratégias, se ele te solicitar exemplos práticos, é de lá que você vai tirar esses exemplos, né? Através de práticas que já estão sendo aplicadas, que são boas práticas e que podem, inclusive, ser replicadas para outros cenários. Às vezes, uma prática que está sendo aplicada num determinado ministério, você pode utilizar num outro, né? E aí você vai tirar essas práticas, da onde eu vou tirar esses exemplos? Você vai tirar da leitura dos sites dos ministérios para que você consiga dar essas sugestões, esses exemplos de boas práticas. E na letra C, ele pede desafios e oportunidades da implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal em um contexto de governo eletrônico. Aqui, basicamente, seria uma análise dos desafios enfrentados pelos gestores públicos na observância da LRF, quais são as dificuldades que eles podem encontrar e também, né, não trazer só as dificuldades, mas também alternativas, caminhos para conseguir superar essas dificuldades seria uma boa opção para responder esse aspecto da letra C. Lembrando que essa é uma proposta, no caso de um estudo de caso,
se eu for aqui esmiuçar como é que ficaria essa proposta, provavelmente vocês teriam um texto de apoio e aí teria que ser criada uma situação hipotética para que essa resposta seja tomada também com base nessa situação hipotética. Então, as respostas aqui elas vão variar a depender do comando e a depender dessa situação hipotética que poderia vir a aparecer se a gente mostrar a estrutura toda dessa inédita. E aí você tem que tentar, procure avaliar em cada um dos seus aspectos a possibilidade de relacionar os seus parágrafos de desenvolvimento com essa situação hipotética que vai ser citada, que pode vir a ser citada no enunciado se a gente trabalhar realmente um estudo de caso. Inclusive, essa é também uma diferença, tá? Só fazendo esse comentário. Essa também é uma diferença do estudo de caso para a questão discursiva do tipo expositiva. No estudo de caso, você deve buscar fazer essa correlação com o caso hipotético que ele trouxer no enunciado, além de responder àquele aspecto que está sendo solicitado, avaliar a possibilidade de fazer essa correlação. Bom, esse é um exemplo de como ele explorou, eu havia comentado com vocês aqui, os diversos eixos e dentro dos eixos os tópicos que podem ser abordados, e aqui é um exemplo de como é que isso ficaria na prática numa questão discursiva, do que é que poderia ser cobrado para que vocês respondessem. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para eu falar um pouquinho a respeito do nosso e-book. Já deu para perceber que a prova discursiva ela não é brincadeira, Eu falei que não precisa de motivo para desespero, caso venha a ser cobrado um estudo de caso, que é uma grande aposta, mas isso não significa que vocês devem negligenciar essa etapa, muito pelo contrário, ela vai fazer uma grande diferença e vocês vão ver quando as notas saírem, ela vai fazer uma grande diferença para garantir a aprovação dos candidatos. E aí eu quero deixar aqui uma dica para vocês, para que vocês baixem o nosso e-book. E esse e-book, inacreditavelmente, ele é um e-book que é gratuito, tá? Você vai ser cobrado em total de R$0. É totalmente gratuito, tá, gente? Brincadeiras à parte, mas ele tem muitas estratégias de como você pode conseguir estruturar os seus textos. Eu vejo muitos candidatos extremamente bem preparados, que têm um conhecimento teórico, conhecimento técnico extremamente vasto e não está conseguindo transmitir esse conhecimento que ele possui acerca da parte objetiva da prova, por exemplo, para essa parte discursiva, não está conseguindo transmitir as suas ideias para o papel. Então, não adianta apenas você ter o conhecimento teórico, é preciso você também ter essa capacidade de expressar as suas ideias no texto. E através desse e-book vocês vão ver diversas estratégias para conseguir fazer essa transmissão, digamos, de ideias. Também vão ter estratégias a respeito dos critérios que são cobrados pela Banca Sergiram Rio. Enfim, ele vai esmiuçar lá vários critérios e várias características que o seu texto deve ter. Ele é um material gratuito, como eu já falei, o link vai ficar na descrição desse vídeo, então aproveitem e baixe para vocês melhorarem ainda mais essa preparação para a prova que está cada dia mais perto. Voltando aqui, então, vou voltar para as nossas apostas, tá? Falei de uma aposta, agora eu quero falar de uma outra aposta de tema. Essa aposta daí, nós misturamos o eixo temático 1, falando agora do tópico 4.2, técnicas de mapeamento e de melhoria de processos, tema com grande possibilidade de vir a ser cobrado na prova de vocês. Estou falando só da prova discursiva não, tá? Estou falando da prova objetiva também. Melhoria de processos, técnicas de mapeamento, essa busca pela excelência na gestão pública, da gestão da qualidade. Isso é um tema muito recorrente nas questões de prova e, como eu falei, não só na objetiva, mas também na discursiva. Então, em ambos os casos, fiquem ligados nesse tema. E aí a gente mistura o eixo temático 1, com o eixo temático 3, falando da avaliação de políticas públicas, como que a gente pode relacionar técnica de mapeamento, o que é que o mapeamento, vou voltar aqui, o que é que o mapeamento de processos tem a ver com a avaliação de políticas públicas. Olha aqui como é que essa discursiva pode ficar, O tema é a importância do mapeamento de processos na avaliação de políticas públicas. Pede para discorrer também em 45 linhas e vai abordar os seguintes aspectos. Destaque como a visualização de processos contribui para identificar gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria nos processos de compras. Aqui nessa discursiva, eu não coloquei o enunciado completo, tá? Mas já vale destacar que eu respondi em um outro vídeo que vai ficar aqui linkado. Então vale muito a pena vocês assistirem. Eu respondi essa discursiva parte por parte, introdução, cada um dos desenvolvimentos, a conclusão.
Então, se vocês puderem, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse outro vídeo também, para vocês conseguirem compreender aquele esqueleto do estudo de caso aplicado a uma questão inédita na prática, como é que ficaria a estruturação do texto. Bom, e aí foi solicitado, né, que falasse a respeito de como a visualização de processos auxilia na identificação de gargalos. Esse é o principal papel do mapeamento, né? O mapeamento de processos, entender o fluxo dos processos de trabalho tem como principal objetivo buscar a melhoria contínua, buscar a qualidade dos serviços públicos. E isso está completamente relacionado com avaliar uma política pública. Para avaliar a política pública, eu preciso esmiuçar, eu preciso detalhar aquele processo dela para entender onde é que estão as falhas, onde é que estão os gargalos. Então, existe sim uma correlação entre os dois, e eu vou falar melhor nesse outro vídeo que eu falei. Na letra B, foi solicitado para falar a respeito da eficiência nos processos, de como a eficiência, pode otimizar os custos associados à implementação e à manutenção das políticas públicas. Então, a importância da otimização desses custos, de fazer uma boa utilização dos recursos públicos, de buscar essa transparência para dar maior eficiência. A eficiência que, inclusive, é um dos princípios que rege a administração pública, é um dos princípios que está expresso na nossa Constituição, e a importância de fazer essa otimização dos processos para buscar a eficiência nos custos. E na letra C, a importância de mensurar não apenas os resultados imediatos, mas também os efeitos a longo prazo no ciclo de compras do órgão público citado. Então, aqui abordar a efetividade da política pública não apenas para resolver aquele problema de forma imediata, mas para resolver de maneira, né, a buscar resultados de longo prazo também. E aí fica a recomendação de vocês darem uma olhadinha nesse vídeo. Vou fazer mais um parênteses aqui, antes da gente seguir para a última aposta do tema, né, que pode vir a ser cobrado na prova de vocês, para falar um pouquinho, então essa pequena pausa agora, para a gente falar um pouquinho a respeito dos preparatórios, né, dos preparatórios especificamente aqui do bloco 7. Falei a respeito do e-book, tá? Espero que vocês já tenham baixado aí o nosso e-book gratuito, e agora eu vou falar um pouquinho dos preparatórios por bloco, tá? Aqui do bloco 7 nós temos o preparatório específico para ele. Nesse preparatório vocês vão ver discussões sobre os critérios da SESGRAN-Rio. Se você aí já está ao longo dessa preparação e não sabe ainda quais são os critérios que a SESGRAN-Rio vai explorar e vai cobrar na sua discursiva, esse é o momento de você adquirir um preparatório. Eu vejo muitos alunos também com dificuldade de saber qual tema, como é que eu vou saber qual tema que eu tenho que treinar, né? E aí acaba treinando aqueles temas de forma sem ser interdisciplinar, focando num assunto específico. Eu vou treinar aqui uma discursiva de planejamento estratégico, joia. Mas existe a grande possibilidade de vir um tema interdisciplinar, de vir em relação com casos práticos, com situações que fazem parte do cotidiano da administração pública, e você não está bem preparado, realmente pode ser um risco muito grande. Então, no nosso preparatório, nós temos diversas apostas para provas discursivas, diversas questões inéditas, questões de provas anteriores respondidas também, para que você consiga ter esse arcabouço para você ir treinando e procurando entender como que aquela discursiva sua vai atender aos critérios, o que é que você quer que é esperado de você para essa etapa, e quando você sentar para estudar, para que você já tenha diversas discursivas para ir colocando em prática e incluir isso dentro dos seus simulados. Nós vamos ter estratégias de estruturação dos parágrafos, então estratégias bem detalhadas do que é que se espera de você na introdução, no desenvolvimento, também como você pode aplicar as palavras-chave, os articuladores do discurso, como é que isso aqui funciona, tá? Sempre relacionando com casos práticos do seu cargo, do bloco que você escolheu. Como eu já falei, questões inéditas, videoaulas, todas essas estratégias, a gente tem videoaula de tudo, resolução de questão, questões de provas anteriores de outras bancas também. Então, o que não vai faltar é a opção para você colocar em prática e fazer uma boa preparação para a prova discursiva do concurso unificado. Voltei aqui para o nosso slide e agora eu quero falar da nossa última aposta de tema para essa prova discursiva. E aqui nós vamos entrar mais na parte da disciplina de administração financeira e orçamentária. Então, como que o eixo temático 2, né, falando de governo eletrônico, de transparência, pode ser relacionado com o tema do eixo temático 4, o tema 3, que fala de orçamento público, de PPA, da LDO, desses mecanismos de planejamento dentro da gestão pública fiscal. E aí, a discursiva, ela poderia ficar aqui, nesse formato,
tá? Tem um texto, tem todo o texto de apoio, não vou entrar no detalhe de ler esse texto de apoio, mas basicamente, vou ter que deixar o slide ampliado por causa da letra aqui, pra gente conseguir enxergar melhor. Então, basicamente, o que é que ele cobra de vocês? Ele cobra aqui, na letra A função do PPA na gestão fiscal, como ele contribui para a eficiência do planejamento governamental, papel da LDO como esse instrumento que fica fazendo o intermédio entre o PPA e a LOA, destacar como ele orienta as prioridades e metas, e na letra C, a importância da LOA na concretização de políticas públicas, detalhar como ela vai traduzir as diretrizes do PPA e da LDO em ações, garantindo a efetividade e transparência na gestão fiscal. Sobre essa discursiva, uma dica muito importante: procure embasar o seu texto, procure utilizar conceitos. Esses conceitos podem ser conceitos que estão dispostos na lei, já que aqui a gente está falando de uma discursiva que está um pouco mais relacionada com a disciplina de administração financeira e orçamentária. Você pode buscar esses conceitos na Constituição, você pode buscar esses conceitos na Lei 4.320 e utilizá-los aqui. Ou você pode utilizar conceitos também da parte da doutrina, muito importante para deixar esse texto bem robusto, bem embasado mesmo. Não precisa você copiar exatamente, né? Às vezes a gente fica, pô, como é que eu vou citar se eu não sei exatamente assim no detalhe o que é que diz aquele autor, aquela lei? Não precisa você colocar com as mesmas palavras. Procure traduzir a mesma ideia daquilo que está expresso na Constituição, na lei, numa doutrina, certo? Legal aqui também citar, né, que ao definir despesas e receitas do governo para o ano seguinte, a LOA ela vai assegurar que os recursos necessários para a execução das políticas públicas estejam disponíveis. Então, isso é a relação dela com a eficiência nas políticas públicas, buscando garantir que desperdícios sejam evitados, que os programas de governo sejam efetivamente implementados. Então, você vai conseguir relacionar aqui com o quê? Com o conceito de accountability também, tá? Que promove essa transparência na gestão fiscal e a responsabilização daqueles gestores públicos pela utilização dos bens, dos recursos públicos, certo? E buscar falar também dessa importância da eficiência na utilização desses recursos para garantir que sejam evitados desperdícios e que essas políticas públicas tenham uma boa alocação dos recursos para que elas cheguem até ao cidadão de forma efetiva, que satisfaçam as necessidades daquelas pessoas. Então aqui eu falei de diversas coisas, né? Até extrapolei um pouquinho daqueles temas aqui de trás que a gente falou, mas vocês podem, o leque aí é bem amplo, vocês podem utilizar diversas formas para responder a essa discursiva aqui proposta, tá? E a gente encerra aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essas nossas apostas. São temas difíceis, são temas pesados, a gente tem que realmente se preparar para, digamos que, entre aspas, o pior cenário. Se a gente estiver preparado para uma prova difícil, com certeza a gente vai se sair bem. Eu já falei aqui, né, a discursiva ela não pode ser negligenciada na sua preparação. Então, busque a todo dia inserir ela dentro do seu ciclo de estudos, porque, e eu garanto a você que quando sair as notas, a gente vai ver essa diferença. Ela vai fazer uma diferença enorme para garantir a aprovação dos candidatos que estiverem bem preparados para ela. E é isso, a gente se encontra então numa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas apostas e que vocês coloquem elas em prática também.